Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, bom dia. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal, declaro aberta a presente audiência pública e agradeço a presença dos vereadores, representando o Poder Executivo, infelizmente do público que não se faz presente. Nesta manhã, a Câmara abre suas portas para que os gestores da área de saúde apresentem a prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Convido para ocupar a mesa a presidente da Comissão de Saúde, vereadora Rosiello, já está presente, o vereador que faz parte da Comissão de Saúde, José Fernandes de Oliveira Júnior. Convido também o nosso queridíssimo secretário de Saúde, doutor André Gasparini Espadaro, secretário municipal de Saúde, a senhora Valéria Lopes Manduca Ferreira, secretária adjunta de Saúde, Bruno Seicin, assessor de gabinete. Quero agradecer a presença do vice-presidente da Casa, vereador Kula, do vereador Paulo Renato e do vereador Carlos Trigo. Esta audiência terá duração máxima de 90 minutos, portanto iremos até 10 horas e 36 minutos. Durante a apresentação da audiência, teremos explanação por parte do gestor da saúde e a seguir os vereadores e o público poderão se manifestar e encaminhar suas questões, respeitando o tempo de 2 minutos para cada indagação. Neste momento, passo a palavra ao secretário de Saúde, doutor André Espadaro, para suas considerações. Bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, ao presidente da Câmara, Carreira, José Fernandes, vereadora Rosiello, vereador Paulo Renato, vereador Kula, vereador Trigo e a todos que nos assistem e acompanham essa prestação de contas. Então, como de costume, nós já vamos iniciar apresentando os dados. Então, a Valéria Manduca, secretária adjunta da Saúde, fará a leitura das informações e, em seguida, eu farei alguns breves comentários, algumas complementações à apresentação e ficaremos abertos e dispostos a responder eventuais questionamentos dos colegas da Câmara Municipal de Botucatu. Então, acho que a gente já podia iniciar a apresentação com a Valéria já apresentando os dados para os senhores. Bom dia a todos, os presentes e os internautas também, né? Vamos iniciar, então, a leitura da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 da Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu. Então, as receitas de impostos e transferências constitucionais legais, receitas municipais, teve um total de R$ 72.853.138,92. Receitas estaduais, R$ 124.257.039,12. Receitas federal, R$ 74.097.363,74. Outras receitas de juros e multas, R$ 7.246.296,73, perfazendo o total de receita no valor de R$ 278.447.838,51. Para a composição das receitas de impostos e transferências constitucionais legais, nas transferências municipais, do valor total de R$ 72.853.138,92, se divide em IPTU, R$ 25.111.023,21, IRRF, imposto retido na fonte, R$ 8.480.995,79,
ITBI, R$ 9.331.740,25. E ISS, R$ 29.929.379,67. Das transferências estaduais, o total de R$ 124.257.039,12. Cota parte do ICMS, R$ 95.447.098,26. Cota parte do IPVA, R$ 28.133.331,99. E cota parte IPI, R$ 676.608,87. Do recurso federal, R$ 74.097.363,74, dos quais cota parte FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, R$ 71.807.232,38. Cota parte ITR, R$ 2.290.131,36. Outros recursos de multas e juros, R$ 7.240.296,73, perfazendo o total de R$ 278.447.838,51. Então, esse é um gráfico onde mostra os recursos, né, os repasses que vêm, impostos federal, impostos municipais e impostos estaduais. Na sequência, as receitas destinadas à saúde. Recurso federal, fundo a fundo, que é do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, houve um total de R$ 18.022.858,89, sendo para atenção básica, R$ 8.891.176,64. Para assistência farmacêutica básica, R$ 792.796,08. Para média e alta complexidade, R$ 6.911.288,33. Para vigilância em saúde, R$ 1.427.597,84. Dos recursos estadual, o total foi de R$ 1.097.696, sendo insumo de glicemia, R$ 76.516, programa dose certa de medicamentos, R$ 327.900, o programa de atenção básica estadual, PAB estadual, R$ 579.280, a residência terapêutica, que foi um apoio de R$ 120 mil. Nos repasses de investimentos, tivemos o total de R$ 1.160.950. Com as aplicações dos recursos, tivemos um total de R$ 130.543,93, perfazendo o total geral de R$ 20.412.048,82. No detalhamento das despesas pagas, com folha de pagamento e encargos, total de R$ 15.084.066,86. No material de consumo, R$ 2.689.002,13. Material de distribuição gratuita, R$ 7.374.930,61. Serviços de terceiro, pessoa física, R$ 194.159,34. Serviços de terceiro, pessoa jurídica, R$ 10.156.532. Com o contrato de gestão, R$ 29.643.004,05. Com os convênios, R$ 16.031.991
R$ 291,97, com os fomentos R$ 721.406,43, com indenização e restituição não tivemos nada, com outras despesas correntes R$ 1.420.189,99 e de investimento R$ 818.795,20, perfazendo o total de despesas durante o ano de 2019, o valor de R$ 84.133.378,58. No detalhamento no gráfico das despesas, o maior gasto é o contrato de gestão, seguindo com folha de pagamentos e convênios. No detalhamento das despesas pagas por bloco de saúde, então, na gestão do SUS, com recursos próprios, nós utilizamos R$ 1.322.916,65. Com as transferências do SUS, utilizamos R$ 12.576. Na atenção básica, com recursos próprios, R$ 47.057.250,91. Com as transferências do SUS, R$ 10.706.228,17. Com a média e alta complexidade dos recursos próprios, R$ 9.351.963,66. Com as transferências do SUS, R$ 8.115.573,57. Na vigilância em saúde, com recursos próprios, R$ 2.896.183,85. Com as transferências do SUS, R$ 605.998,56. Na assistência farmacêutica básica, com recursos próprios, R$ 3.192.674,72. Com as transferências do SUS, R$ 872.012,49. No total geral, com recursos próprios, foram utilizados R$ 63.820.989,79. Com as transferências do SUS, o total de R$ 20.312.388,79. No detalhamento das despesas, o maior recurso que a gente utiliza é na atenção básica, que seria a atenção primária à saúde, seguindo pela média complexidade. No detalhamento das despesas, com material de consumo, nós utilizamos no ano de 2019, com combustíveis e lubrificantes, R$ 443.215,69. Com a manutenção de veículos, foram R$ 388.119,22. Com o programa Leite à Saúde, R$ 276.345,90. Com a manutenção predial, R$ 204.615,38. Com expediente e limpeza, R$ 338.968,44. Com material de consumo hospitalar e odontológico, R$ 391.292,63. Com material de consumo de enfermagem, fraldas e medicamentos, R$ 332.374,27. Com outros materiais de consumo, R$ 235.481,89. Com alimentação, R$ 78.578,71, perfazendo o total de R$ 2.689.002,13. No detalhamento das despesas pagas com material de distribuição gratuita,
Nós temos medicamentos e insumos, R$ 7.248,48. Com suplementos alimentares, R$ 374.682,13. O total foi de R$ 7.374.930,61. No detalhamento das despesas pagas com serviços de terceiro, pessoa jurídica, nós temos contrato com auxiliar de regulação, R$ 87.016,67. Serviço de oftalmologia complementar, R$ 264.443,23. Com contrato de equipe de manutenção, R$ 695.038,65. Com contrato de aluguel, residência terapêutica, R$ 19.680. Com contrato de aluguel de impressoras, R$ 129.016,90. Com contrato de links de internet, R$ 31.556,20. Com contrato de oxigênio domiciliar, R$ 267.315,78. Com contrato de estagiários, R$ 78.173,52. Com gastos com telefone, R$ 206.262,92. Gastos com água e esgoto, R$ 262.008,40. Gastos com energia elétrica, R$ 518.502,80. Gastos com conta adiantamento, R$ 48.466,21. Com controle do lixo hospitalar, R$ 109.077,03. Com contrato de equipamentos e software de informática, R$ 13.974. Com exames de perícias médicas, R$ 1.680. Com outros serviços terceiro, elétricos, de chaveiro, entre outros, R$ 217.310,05. Gastos com propaganda e publicidade, R$ 100.050,55. Gastos com manutenção de veículos, R$ 160.971,42. Contrato de serviços médicos, R$ 2.139.635,11. Com contrato de ultrassonografia e mamografia, R$ 545.135,68. Com contrato de vale alimentação, R$ 2.576.186,52. Com contrato de controle de acesso, R$ 152.378,07. Com exames de ultrassom, que são outros que, além da mamografia e do ultrassom de mama, esses são outros ultrassons, né, de outros órgãos, R$ 166.385,75. Com o rádio do SAMU, R$ 108.883,46. Contrato de endoscopia, R$ 28.425. Com software para o ponto eletrônico, R$ 43.725. Com equipe de limpeza, R$ 46.653,71. Com links de internet, R$ 16.307,54. Com manutenção de equipamentos de odontologia, R$ 21.330. Com contrato de fisioterapia tipo Pediasuite, R$ 56.962,10. Com manutenção de câmara de vacina, R$ 35.823. Com locação de computadores, Links e Outbit, R$ 379.362,37. Com Assist1E Informática, R$ 25.744,20. Com o Passe Saúde, R$ 321.600. Com exames de GRAM, Fundação do Instituto Bio, né?
R$7.900. Contrato de manutenção de equipos de odontologia, R$ 21.330. Manutenção de equipamentos de enfermagem, R$ 175.500. Contrato de manutenção de linha branca, que são geladeiras, máquinas de lavar, R$ 20.184,48. Outros serviços de terceiros, R$ 56.535,68, perfazendo o total de R$ 10.156.532 com material de serviço terceiro. Ainda com serviços de terceiro, agora pessoa física. Contrato de aluguel da unidade do Sereste, R$ 29.040. Contrato de aluguel da Unidade de Saúde da Família Santa Maria, R$ 19.625,10. Contrato de aluguel com a terceira residência terapêutica, R$ 20.900. Contrato de aluguel com a Unidade de Saúde da Família Real Parque, R$ 16.176. Contrato de aluguel com a Unidade de Saúde da Família que atende na Alvorada da Barra, R$ 6.468,24. Contrato de aluguel com a primeira residência terapêutica, R$ 17.600. Contrato de aluguel com a unidade do CAPES, álcool e drogas, R$ 63.000. Aluguel da unidade básica de saúde da Vila São Lúcio, R$ 16.800. Outros serviços de terceiro, R$ 4.550. Perfazendo o total de R$ 194.159,34. Com as despesas pagas com fomentos, temos a Casa de Repouso Casa Pia, R$ 64.692. Com a APAP para a realização do teste da orelhinha, R$ 38.594,52. Com a APAP para o serviço de equitação, R$ 14.435,04. Com a APAP para a realização de fisioterapia, R$ 287.076, com ações da APAI, R$ 102.000, com tratamento de doentes químicos no Instituto RUAC, R$ 96.000, com a Casa de Repouso Bom Samaritano, R$ 26.520, com o Centro de Convivência do Idoso Aconchego, R$ 77.088,87, e com o ato 6, beneficência, R$ 15.000. Perfazendo o total de R$ 721.406,43. Com o contrato de gestão e convênio, temos com a Fundação Beneficente Pirangi, R$ 29.643.004,05. Com o pronto-socorro adulto infantil pela FAMESP, R$ 12.036.000, com o Centro de Saúde Escola, R$ 3.995.291,97, perfazendo o total de R$ 45.674.296,02. Com indenizações e restituições, nós não tivemos nenhum gasto neste ano. E despesas pagas, outras despesas correntes. Então, outros auxílios financeiros, que é o programa Mais Médicos, que está na pessoa física, R$ 109.372,90. E aporte para cobertura de déficit, R$ 1.309.823,09, perfazendo o total de R$ 1.420.189,99. Com as despesas pagas com investimentos para equipamentos e materiais permanentes, R$ 444.241,98. Com obras e instalações, R$ 374.553,22. Despesas pagas pela Secretaria de Saúde, então, de despesas correntes, R$ 83.314.583,38, sendo com pessoal e encargos R$ 15.084.066,86 e com as outras despesas correntes R$ 68.230,500
68.230.516,52. Com despesas de capital, R$ 818.795,20, sendo todo esse valor para investimentos, R$ 818.795,20. Perfazendo um total, então, de despesas com a Secretaria Municipal de Saúde, R$ 84.133.378,58. Com receitas e despesas, total da receita de impostos no ano de 2019 foi o valor de R$ 278.447.838,51. Total de despesas com saúde, R$ 84.133.378,58. Com recursos próprios, foram utilizados para as despesas R$ 63.820.989,79. Com transferências de recursos do SUS, foram utilizados o total de R$ 20.312.388,79. Considerando a receita de impostos de R$ 278.447.838,51 e as despesas pagas com recursos próprios na saúde, no total de R$ 63.820.989,79, foram aplicados 22,92% do recurso próprio da saúde no ano de 2019. Considerando a porcentagem aplicada na saúde nos últimos 5 anos, temos, no ano de 2015, uma receita de R$ 216.641.441,51 e uma despesa com saúde de R$ 52.825.821,15, 24,38%. No ano de 2016, R$ 222.267.673,22, para uma despesa de R$ 49.956.161,84, sendo aplicado 22,48%. No ano de 2017, do total, R$ 230.524.101,39 de receita e R$ 61.721.372,40 com despesas, perfazendo o valor de 26,78% de aplicação. No ano de 2018, receita de R$ 237.373.777,09, para um gasto de R$ 65.110.725,06, perfazendo o valor de 27,43%. E para o ano de 2019, total de receita de R$ 278.447.838,51, para as despesas de R$ 63.820.989,79, perfazendo o valor de 22,92%. Quero registrar a presença da vereadora Alessandra Luquezzi, não feita anteriormente por motivo da leitura pela secretária. Quero colocar a palavra à disposição dos senhores vereadores. Paulo Renato. Antes da palavra ao vereador, o nosso querido vai colocar um áudio para complementação da fala da secretária adjunta.
Isso, esse mesmo. Então, agradecer a Valéria pela apresentação. Acho que pode tomar uma aguinha, Valéria, já está com a boca seca. É muita informação, muito detalhe, mas acho que é importante para que a gente passe todas as informações aí para a Câmara, para os colegas da Câmara e para a população. Eu gostaria só de fazer uma complementação, é breve, em particular com relação ao percentual, né, de aplicação de recursos do Tesouro Próprio que entra na lei. Então, como é sabido, a educação precisa aplicar pelo menos 25% dos recursos próprios do Tesouro, e a saúde precisa aplicar pelo menos 15%. Então, eu queria só para esclarecer para a população, se puder passar aqui o próximo, tá aqui. Como que é feito, então, esse cálculo, para que não tenha dúvidas. Então, é uma fórmula simples e que tem aqui no numerador os recursos próprios do Tesouro e no denominador aqui, o número pelo qual ele é dividido, a receita de impostos do município no ano. Então, é simples assim, é uma fórmula, um número bem frio. Então, por isso que eu queria ampliar um pouquinho mais para poder entender como um todo como se está o investimento na saúde, e eu vou apresentar aqui para os senhores então. Então, conforme eu já disse, a lei determina que, no mínimo, 15% dos recursos próprios obtidos com receita de impostos seja aplicado na saúde. E o que a gente observa aqui, então, nos últimos 5 anos, aqui de 2015 até 2019, para que a gente possa deixar bem transparente para a população qual a prioridade aí de investimento de saúde do governo do nosso prefeito Mário Pardini. Então, se a gente analisar aqui, a partir de 2015 para cá, as despesas com recurso do Tesouro, então a gente vê aqui em 2015 despesas da ordem de 52.800.000, em 2016 em torno de 50 milhões de reais, e aqui então no primeiro ano de gestão do prefeito Mário Pardini, então a gente salta dessa casa aí de 50, 52 milhões de reais por ano de investimento com recurso próprio para 61 milhões e 700 mil, para a ordem de 61 milhões e 700 mil. Em 2018, ainda existe um incremento maior para a casa de 65 milhões e 100 mil reais, e agora em 2019, então, fecha com investimentos de recursos próprios da ordem de 63 milhões e 800 mil. Outra coisa que é importante observar é que houve aqui agora no final de 2018, principalmente para 2019, um aumento de repasses de transferências do SUS, tanto estadual quanto federal. Então, a gente salta aqui de 2017, aqui o primeiro ano do governo do prefeito Pardini, em torno de 15 milhões de reais de recursos de transferência do SUS, para em torno de 18 milhões em 2018 e 20 milhões e 300 mil aplicados com recursos de transferências do SUS. Então, se você analisar apenas os percentuais, pode ficar uma impressão, uma falsa impressão equivocada de que em 2019 houve uma redução de investimentos na saúde, se você analisar friamente o percentual de despesas com recursos próprios. Então, a gente vem aqui de 2015 da ordem de 24%, 2016, 22%, 2017, 2018, os gastos com recursos do Tesouro desaceleram para em torno de 27%, e agora se estabilizam em 23%, em torno de 23% em 2019. Mas é importante ver o total de despesas como um todo. Então, se você pegar aqui, somar os recursos do Tesouro com as transferências de SUS e transferências, tanto estadual quanto federal, a gente observa que em 2015, 2016, um investimento total na saúde na casa dos 67 milhões. Então, no primeiro ano de gestão do governo Pardini, ele salta aqui para 76 milhões, depois, em 2018, 83 milhões, e de 2018 para 2019, então, na verdade, a gente observa um investimento de 1 milhão de reais ainda mais do que 2018. Então, apesar dessa queda do percentual. E isso se deve a alguns fatores que estão relacionados àquela fórmula simples que a gente comentou no começo. Então, você tem de investimento de recurso próprio
em torno de R$ 1.200.000 a menos, de 18 para 19, mas, por outro lado, você investe R$ 2.300.000 a mais com recursos federais e estaduais. E, como a gente viu no denominador da fórmula, o número pelo qual o investimento de recurso próprio é dividido, que é a arrecadação, então você tem uma base de arrecadação maior. Então, isso justifica um percentual da ordem de 23%, menor do que os 2 anos anteriores, mas sem redução e, na verdade, com aumento de investimento na saúde, no que diz respeito aos gastos totais, incluindo recursos próprios e recursos de transferências do SUS, quer estaduais, quer federais. Então, rapidamente visto de outra forma, aqui em vermelho, né, o total de despesa, de receitas, com essa, de despesas aqui, ó, Bruno, precisamos só corrigir depois. Então, em vermelho aqui o total de despesas, então você percebe que o total de despesas com a saúde ela vem crescendo em todos esses anos, somando aí todas as fontes de recursos. E para a gente, então, esclarecendo um pouquinho mais, com mais detalhe aqui, 2018 para 2019, então a gente vê aqui um aumento na base de arrecadação da ordem de R$ 41 milhões, que entra no denominador da fórmula. Investimentos de tesouro, que nós vamos mostrar por que isso ocorreu, uma redução em torno de R$ 1.300.000 com recurso próprio, porém um aumento de investimento com recursos de transferência do SUS e recursos estaduais e federais, então fazendo com que a despesa de 18 para 19, embora o percentual tenha ficado menor, ela saltou em mais de R$ 1 milhão de um ano para outro, num patamar já bastante elevado em relação aos anos anteriores. E por que isso foi possível? Acho que já foi um pouco comentado isso na audiência pública de prestação de contas com o secretário Fábio Leite. E eu queria, então, fazer pequenos comentários sobre os principais, vamos dizer, gastos da saúde. Então, é claro que o que chama a atenção inicialmente que foi bastante comentado e discutido nos últimos anos, inclusive aqui na Câmara, a questão do contrato de gestão. Então, do chamamento que foi realizado e da alteração da Fundação Uni para Pirangi. Então, nós bem sabemos que a Fundação Uni, ela atuou ainda no município até setembro de 2018, então, nesse ano de 2018, nós temos um repasse da ordem de R$ 25 milhões para a Fundação Uni, aí entra a Pirangi no último trimestre, um repasse da ordem de R$ 7.300.000 para a Pirangi no ano de 2018, fazendo um total de R$ 32.600.000 no ano de 2018, com relação ao principal contrato da saúde, que é o contrato de gestão com a organização social, que faz a gestão basicamente de toda a estratégia saúde da família, entre outros serviços, como o SAMU, Central de Ambulância, Canil, uma série de outros, Clínica do Bebê, para a gente encurtar um pouco aqui. E se você pegar, então, 2019, como foi apresentado agora pela secretária adjunta Valéria, o investimento, então, dentro desse contrato de gestão, foi de R$ 29.643.004,05. Ou seja, de 2018 para 2019, houve um ganho de eficiência, vamos chamar assim, da ordem de praticamente, aproximadamente, R$ 3 milhões dentro desse contrato de gestão, que é o principal contrato, o contrato com maior montante da Secretaria de Saúde. E o que é mais importante, ou seja, foi gasto R$ 3 milhões a menos, porém, todos os serviços, isso foi muito bem comentado na época, foi um processo de sucessão trabalhista, todos os funcionários foram assumidos pela Pirangi, todos os serviços foram mantidos e, além disso, em 2018 já houve um incremento de 4 horas de um médico psiquiatra, alguns ajustes que nós fizemos no edital, aumento de 3 dentistas, aumento de uma terceira equipe de residência terapêutica com 8 cuidadores e um enfermeiro. Em 2019,
contratação de mais 3 médicos clínicos de 20 horas, a implantação do programa do Poupa Tempo da Saúde, com rede de pronto atendimento noturno, são 10 pronto atendimentos noturnos em todo o município, tá? 9 estão sob gestão da Pirangi e 1 sob a gestão da Faculdade de Medicina de Botucatu, lá no Centro de Saúde Escola, e mais uma equipe de saúde da família completa com estratégia de saúde bucal no Cachoeirinha, para atender, né, os moradores do Cachoeirinha na unidade de saúde da família da Coab 4. Então, ou seja, 3 milhões de reais de recursos a menos investidos no contrato de gestão, todos os serviços mantidos e mais toda essa relação de serviços adicionais, ou seja, não só economizamos 3 milhões, como fizemos muito mais prestação de serviço para a população com menos recursos. Então, esse é um ganho de eficiência que permite que você tire um pouco o pé, vamos dizer assim, com o investimento do Tesouro, e por isso se reflete naquela queda do percentual, mas que pode dar uma impressão, se analisado friamente, equivocada de que houve uma desaceleração de investimento na saúde, o que não é verdade, como nós já mostramos. E o que essa economia ainda proporciona a partir desse ano, por exemplo? Agora, em março... Obrigado. Agora, em março, pega só esse papelzinho para mim embaixo. Agora, em março, nós já estamos em contato com a Pirangi, acho que é o outro, Bruno. Tem um outro aí. Estamos em contato já com a equipe da Pirangi, fizemos reuniões recentes para tratar desses temas, que já no ano passado, tá, isso já é parte do programa de saúde, do programa, né, do plano de governo do prefeito, passou em conferência municipal de saúde, existem já uma série de pleitos em relação a nesse sentido. Então, já no final do ano passado, nós aprovamos, o Bruno e a Valéria apresentaram no Conselho Municipal de Saúde, assim como todos os termos de fomento com as instituições que foram apresentadas aqui, a renovação do contrato com a Pirangi e já constando aditivos para novos serviços que serão implementados agora em 2020. Então, isso já está devidamente aprovado, já tem o orçamento, já está ditado e passou pelo crivo do Conselho Municipal de Saúde. Então, tem que ter bastante tranquilidade com relação a isso, que existe um cronograma de implantação, que é esse que eu vou apresentar aqui rapidamente para os senhores. Então, agora, ainda em março, nós temos o serviço do SAMU em Botucatu, que é um serviço de excelência, mas é importante reconhecer que o município ele cresce, as necessidades de saúde crescem. Então, nós temos hoje 2 equipes do SAMU, com 2 viaturas, que trabalham, uma equipe avançada e uma equipe básica, e já há algum tempo vínhamos percebendo, e havia um pleito, né, da sociedade, da Câmara Municipal, para que a gente amplie ainda mais e melhore ainda mais a questão do atendimento de urgência e emergência desse transporte pré-hospitalar que é realizado pelo SAMU. Então, ainda agora em março, a Pirangi deverá já contratar os profissionais e treinar esses profissionais durante o mês de março, já uma perspectiva para abril de iniciar uma 3ª equipe agora de ambulância, ou seja, não adianta você ter a viatura só, você precisa ter a equipe. Então, nós temos 2 viaturas rodando atualmente e 4 viaturas que ficam de reserva para se quebrar alguma, tiver que fazer alguma manutenção, ela é substituída. Então, agora nós estamos dizendo que não é uma viatura a mais, nós vamos ter uma equipe a mais. Então, simultaneamente, teremos uma equipe avançada e 2 básicas atuando no município para aumentar a oferta de serviço e reduzir ainda o tempo de espera, eventualmente, porque com alguma frequência, infelizmente, acontece de alguém ligar para o SAMU e as 2 viaturas estarem empenhadas e muitas vezes a viatura do Corpo de Bombeiros também estarem atendendo uma ocorrência. Então, isso faz com que, eventualmente, o tempo de atendimentos ultrapasse o que seria adequado, mas a média de tempo de resposta do SAMU tem se situado dentro do que é previsto, que é em torno de 10 minutos a partir do chamado. Então, possivelmente, então, já em abril, uma equipe a mais do SAMU atuando. Em maio, nós estamos aí já uma fase bem adiantada de construção da Unidade de Saúde da Família do Caimã, que também está previsto lá uma equipe de saúde da família completa, com saúde bucal, com dentistas. Então, isso também já está previsto. Oi, desculpa. Se puder só concluir aqui meu raciocínio.
Então, já está previsto agora para maio, é uma previsão. A empresa acredita que possa entregar o prédio ainda agora no final de março ou começo de abril. Então, nós queremos aí fazer todas as tratativas para eventualmente já começar em maio uma nova equipe Saúde da Família com saúde bucal no Caimã. E, por fim, em junho já, assim como já foi acordado com o Conselho Municipal de Saúde, com o Fórum de Saúde Mental, aprovado, está em orçamento, já está ditado, está tudo ok, o prédio já está sendo avaliado, há uma questão de uns 15 dias, o Márcio, que é o coordenador da saúde mental, com uma equipe do CAPS 1 e outras pessoas que estarão à frente aí da condução do CAPS infantil, estiveram visitando o local, é uma casa que é da Prefeitura, lá no Jardim Paraíso, está em fase final de reforma, para ver se tem ainda alguma necessidade de adaptação, quais os equipamentos que vão precisar, para que então, já a partir de junho, a gente pretende já então inaugurar o CAPS infantil. E só uma outra linha, só esse é o último dispositivo, que é grande, assim como o contrato de gestão, é a prestação de serviço de dispensação de medicamentos. Então, essa também é uma outra linha que a gente teve bastante ganho de eficiência. Então, conseguimos, vamos dizer, comprar melhor. Então, às vezes, alguém pode ver o número ali, teve uma redução do percentual de recursos próprios, nós já mostramos que isso não reflete uma redução de aplicação em saúde, e mostramos que isso se deve, então, a ganhos de eficiência nos principais contratos, um deles o contrato de gestão, com menos recursos, fazendo mais serviços, e outro, para você ter uma ideia da dispensação de medicamentos, ou seja, estamos comprando melhor medicamentos, eu tenho que parabenizar o Bruno, toda a equipe do setor de compras, que cuida disso, e só para mostrar aqui em números, olha, em 2018, se você considerar medicamentos, unidades de medicamentos, poucas pessoas têm ideia do volume de serviços que é prestado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram dispensados mais de 36 milhões e 700 mil unidades de medicamentos em 2018. E em 2019, esse volume aumentou para 37 milhões e 100 mil unidades de medicamentos, ou seja, um aumento já próximo de mais de 400 mil unidades de medicamentos. Ou seja, não existe desaceleração de investimento, os investimentos estão crescendo, o que está ocorrendo é que nós estamos conseguindo fazer os gastos com recursos do Tesouro de forma mais eficiente, captando e utilizando mais recursos federais de transferência do SUS, estaduais e federais, para que a gente possa colaborar com o governo do prefeito, colaborar com a Secretaria de Governo, para que todas as demais ações de outras secretarias também, que são prioritárias, possam ser implementadas. Então, era isso que eu tinha para falar e a gente fica à disposição para eventuais perguntas, comentários. Quero registrar a presença do vereador Sargento Lauro. Como essa comissão, essa prestação de contas da saúde, não é feita a comissão de saúde temática da Câmara, quero agradecer ao secretário do CD a direção dessa audiência, e a presidente da comissão temática da saúde, a vereadora Rosiello, que gentilmente está secretariando o trabalho neste momento. Pediria ao vereador que quisesse fazer uso da palavra, se inscrevesse e a vereadora faria a anotação. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite. Bom dia, senhores. Normalmente as audiências estão acontecendo à noite, para a participação do público, então a confusão, porque ontem já tivemos uma audiência pública às 18h30 da tarde, comecinho da noite. Então, hoje pela manhã, dificulta um pouco, porque não temos nenhum cidadão aqui presente, participando, munícipe, mas estamos quase na maioria dos senhores vereadores na audiência de hoje. Secretário, primeiramente, eu gostaria de agradecer o senhor pela apresentação na manhã de hoje. Valéria, eu percebo, foi demonstrado aqui na apresentação, vocês apresentando o ano todo de 2019, não somente o quadrimestre, que são os últimos 4 meses de 2019. Isso faz uma diferença enorme para nós, vereadores, porque a gente passa a ter uma noção dos investimentos, das despesas do ano todo, diferente
da prestação de finanças, que ocorreu também recentemente pelo secretário de governo, Fábio Leite, onde é um questionamento que eu venho fazendo, por que não apresento o ano todo e só apresento os últimos anos? E vocês não, vocês foram além, como sempre fizeram, de apresentar o ano todo. Então, eu queria deixar esse registro aqui da importância disso. Então, todos os vereadores podem acompanhar o ano todo. E aí, então, os vereadores que queiram fazer perguntas, como já foi falado inicialmente, é 2 minutos a pergunta, e a resposta não foi definido quanto tempo? O mais breve possível, de acordo com o tempo que tem para todos os vereadores. Porque conforme a resposta, também termina o tempo dos vereadores fazerem a pergunta. Queria perguntar aqui na mesa, o José Fernandes saiu daqui, se o senhor também quer fazer alguma pergunta, antes de passar para os senhores vereadores. Não, eu abro mão para os vereadores fazer. Está escrito Paulo Renato, já assinou para Vossa Excelência. A vereadora Alessandra Luquezzi também está assinando para Vossa Excelência. O vereador Cula, e o vereador Zé Fernandes e Laudo. E o vereador Trigo. Consequentemente, teria uma ordem. Paulo Renato, Alessandra, Cula, o vereador Carlos Trigo. E Sargento Laudo também. Zé Fernandes e Sargento Laudo. Então, eu vou fazer minhas perguntas, já que aqui na mesa ninguém vai fazer pergunta, eu já faço as minhas perguntas. Em relação ao gráfico... Questão de ordem, senhor presidente. 8, sim. Quer falar pela ordem o vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, só uma ideia aqui. Se cada um fizer uma pergunta, eu acho que nós vamos repassando todos os vereadores. Porque se a vereadora fizer 8 perguntas, de repente pode fazer a pergunta que eu estou querendo fazer também. Então, uma pergunta a cada um, por favor. É uma cada um. Se sobrar tempo, volta repassando as perguntas. Bom, em outras audiências, o senhor manda fazer todas as perguntas de uma vez. Até porque não vai dar tempo. Mas se encontra, em primeiro lugar, até escrito por Vossa Excelência, o vereador Paulo Renato, Alessandra, Cula, Carlos Trigo, Zé Fernandes e a senhora. Senhor presidente, o senhor passou a secretaria para mim. Primeiro a gente faz os questionários, quem está na mesa diretora. Sempre foi assim. Então, se o José Fernandes estivesse na mesa, ele seria o primeiro da mesa. Bom, o senhor abriu mão. Fique à vontade, vereador. O senhor abriu mão de fazer pergunta, senhor presidente? Não abri mão. Então, agora eu vou fazer minha pergunta. Eu cedi para que os vereadores tivessem prioridade nas perguntas. Caso não haja tempo, esta presidenta, no bom senso e conhecendo a Secretaria da Saúde como empregado O dos senhor vai recursos, deixar eu abro mão das secretariar? perguntas. O senhor vai permitir que eu secretarie? Então, aqui na mesa diretora, na manhã de hoje, aonde somos os membros da Comissão Temática de Saúde, o vereador José Fernandes, membro, eu sou a presidente, sempre foi assim, colocamos primeira palavra para quem está na mesa, abrimos para os vereadores e depois para o público. Como não tem público presente, dado o horário da audiência, então vamos começar conosco na mesa e depois passar para os vereadores. Eu vou fazer todas as perguntas, porque como o senhor determinou 90 minutos, corre o risco de não ter tempo de responder. Primeiro, eu só queria constatar, senhor presidente. Senhores... Tem a palavra pela ordem, vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, uma pergunta a cada um. Eu tenho pergunta, todos os vereadores têm perguntas. O secretário vai demorar meia hora para responder ela, eu não consigo fazer a minha pergunta. Eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, questão de bom senso da vereadora, acredito que ela tenha bom senso para fazer bem enxutas as perguntas. Questão de ordem, presidente. Quer falar pela ordem, vereador Paulo Renato? Eu solicito a Vossa Excelência apenas para dirigir a vereadora Rosiello para que tenha esse bom senso. Essa é uma audiência extremamente importante, todos nós temos perguntas, e seria de bom grado e bom senso se a vereadora pudesse entender a posição dos vereadores para que ela fizesse uma pergunta, passasse, eu fizesse uma a cada vereador, e a gente fizesse esse rodízio para que seja esclarecido as dúvidas de todos os vereadores e para que a gente possa ter mais proveito na audiência, não vai se encerrar apenas nas questões da vereadora e os vereadores não terão oportunidade. Assim, eu peço a Vossa Excelência, a vereadora Rosiello, se permitir. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de sugerir que a audiência na manhã de hoje se estendesse por 2 horas, como é regimental, já que todos querem tempo para poder falar, assim como eu. Porque é um tema importante a saúde. Questão de ordem, senhor presidente. Vocês estão obstruindo os trabalhos e estão comendo tempo. Tem que Senhor pela ordem, vereador Zé Fernandes. Uma outra sugestão, por gentileza, acho que está no regimento. Se der 2 minutos para cada um fazer uma pergunta, fica mais fácil. Tá bom. Porque senão fica Então, aqui 7 perguntas, 8 perguntas, ela vai fica até a noite aqui. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Rapidinho. Tem a palavra pela ordem, vereador Carlos Trigo. Senhor presidente, nós estamos perdendo mais tempo aqui com questão de ordem do que com pergunta. Muito bem encaminhado, vereador. É isso mesmo, vereador Carlos Trigo. Eu acho que está preocupado com a minha presença aqui nessa mesa, das perguntas que eu vou fazer, e aí obstruir amanhã nessa audiência de hoje. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria que vocês constatassem que no quadro 8, vocês colocaram os recursos próprios e os recursos de transferências do SUS. Quando vai para o gráfico não bate com os valores que são colocados por vocês. Então, a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, na assistência farmacêutica, de 3 milhões de recursos próprios e transferências do SUS de 872, mas você verifica no gráfico, o gráfico está na mesma proporção, é o 8 e o 9. A página 8 e 9. Então, isso está na média e alta complexidade, na vigilância à saúde e assistência farmacêutica. Os valores que estão lançados no quadro 8, da página 8, não bate com o gráfico da página 9, em relação à proporção de investimentos, né? Então, acho que talvez quem fez o gráfico aí errou. Na página 10, onde coloca o detalhamento de despesas pagas, e aí, fraldas, eu gostaria que você explicasse como que funciona a distribuição de fraldas. Houve muitas reclamações de pessoas que não estão conseguindo a quantidade de fraldas geriátricas para idoso necessárias para o atendimento, né? E como que é feita essa distribuição, se é diretamente ou se é pelas unidades básicas de saúde. Outra pergunta, senhor secretário. O senhor falou que houve um investimento, um repasse de recurso a maior do governo federal. E aí eu gostaria que o senhor explicasse desses recursos, o que são recursos que estão nas novas reformas de unidades básicas de saúde. O posto de saúde da Vila São Luís está parado novamente a sua reforma. O Caimã está parado a sua reforma. Passo lá todos os dias, porque minha filha estuda no João Maria, e a obra está parada. Questão de ordem, senhor presidente. No Caimã está parada. O Sereste, explicar a situação que encontra Tem a palavra pela o ordem, Sereste. vereador Sargento Laudo. Eu visitei o Caimã, quem me Questão de levou ordem, foi o presidente, eu estou na motorista minha da pergunta e não Câmara. terminou meus 2 minutos. E Mas a senhora está falando a obra não está parada, não, vereador. Mas é o não secretário tinha que tem que trabalhador na responder, não obra. é ele. Não, mas eu sou testemunha, eu fui O lá. secretário responde, não é o Eu senhor. gostaria que respeitasse a audiência pública dos números que está inerente na postilha. Ué, eu não posso fazer. O secretário que responde. O senhor já respondeu pelo seu filho, que é coordenador de defesa civil, numa sessão, e agora não vai responder pelo secretário? O secretário está aqui com a sua equipe para responder. Eles que têm a informação técnica. Você está com mentira, está querendo fazer palavra. Senhor presidente, meu tempo foi prejudicado. Então, eu estive visitando o da Vila São Luís, passo lá todos os dias que eu pego a minha filha no João Maria, e a obra está parada. Pelo menos não vejo ninguém lá trabalhando. Então, o senhor pode explicar isso, o senhor como gestor da pasta. Explica a situação do Sereste. Explica a situação do Caimã. Porque ele está com prédio alugado. E do CS1, a situação de reforma. Em frente ao SENAC. O CEL. O Centro de Especialidade Odontológica. Então, essa situação. E também a construção do Real Parque, Unidade Básica de Saúde, que é uma demanda já solicitada por vários vereadores. O vereador Cula também é um dos que também vem batalhando. Tivemos respostas no passado, mas a gente viu que o senhor não colocou aí na apresentação, que o senhor desse esse esclarecimento para nós. Eu gostaria que vocês também explicassem a questão do controle de acesso, que é uma despesa de pessoa jurídica. Eu vi que teve um aumento maior nesse último quadrimestre. O que é essas despesas e quem são as empresas prestadoras desse serviço e aonde que estão locados esses profissionais? Também na equipe de limpeza, essa mesma pergunta. A equipe de limpeza, quais são as empresas prestadoras de serviços de equipe de limpeza? Eu vi um aumento grande no segundo quadrimestre, 3 mil, e no último, 43 mil. Onde estão essas empresas prestando em que locais na saúde?
E aí, diferenciar, vocês uniram todos os valores repassados para o contrato de gestão com o pronto-socorro adulto e infantil, especificar o que foi de investimento no pronto-socorro adulto e o que foi do investimento infantil e também o que é recursos próprios e o que é recursos federais ou estaduais no repasse desses convênios. Então, distribuir o que é adulto, o que é infantil e o que é repasse de recursos municipal ou federal. São essas as perguntas, secretário. Deu para fazer em 2 minutos. E agora o senhor tem a palavra para responder, que é o chefe da pasta, né, que tem a informação correta. Ok. Então, vamos lá. Acho que em relação ao gráfico, Bruno, acho que da página 8 e 9. Isso, em questão dos gráficos, tem a somatória de recursos federais, de transferência SUS e própria. O de recurso próprio, como você pode ver, vou dar o exemplo aí na atenção básica. O valor dele, impróprio, foi de 47 milhões. No total impróprio, ele representa os 73. Então, de recursos próprios, a atenção básica foi mal utilizada. Então, o que acontece? 73 de atenção básica de recurso próprio, acompanhado de 14 de recurso próprio de média alta, 4,54 recurso próprio vigilância e 5 assistências, somada a 100%. Federal, a mesma coisa. 52 da atenção básica federal, mais 39 média alta federal, mais 2 da vigilância, mais 5 assistências, 100%. A diferença é que eu coloquei só para demonstrar o quanto foi repassado de recurso próprio e federal. Então, os gráficos estão corretos, é só a forma que foi interpretada. Tá, então rapidinho, porque acho que é muita pergunta, os demais vereadores também querem fazer. Acho que na próxima a gente pode fazer, que na apresentação ele é colorido e aqui ele é preto e branco, então eu acredito que a vereadora tenha se confundido e não feito a soma dos dados, porque aqui está tudo preto e branco e isso trouxe uma confusão. A gente lembra na próxima de imprimir uma versão colorida. Com relação a fraldas, rapidamente, fralda é uma questão, vamos dizer assim, meio sombria dentro do SUS. Ela não é um item reconhecido pelo SUS como um insumo, tá? Então, não se pode aplicar recurso do SUS federal em fraldas e, ao mesmo tempo, assistência social. O Conselho de Assistência Social entende que fralda também não é de responsabilidade da assistência social. Então, isso é um impasse que existe no país como um todo e a política da Prefeitura é de fazer um auxílio. Nós não fornecemos a quantidade, é uma ajuda, então, de 60 fraldas por mês para indivíduos que comprovem sua condição. Isso é avaliado por uma equipe dentro da Secretaria de Saúde, para quem está no domicílio e para instituições privadas, que quem paga a instituição privada, nosso entendimento é que já deve estar incluída a fralda, mas ainda como uma questão de auxílio, são fornecidas 30 fraldas por mês para quem está em instituições, admitido em instituições. Com relação às reformas do São Lúcio, nós estamos acompanhando também, visitei lá com o prefeito, visitei recentemente, temos depoimento do sargento Laudo, aqui nosso vereador, que também visitou a obra. O Bruno tem contato frequente com o responsável, né, pela obra. Existem prazos dentro dos contratos que estão sendo respeitados e acreditamos que em breve a obra será entregue. A obra do CEL está sendo feita com equipe própria da Prefeitura, não é uma empresa contratada, e também acreditamos, é uma obra difícil de fazer, são muitas questões técnicas que envolvem a instalação de equipamentos, inclusive a instalação de um raio-x panorâmico, e agora ela está numa fase mais avançada também, estamos pretendendo entregar aí nos próximos meses. Com relação ao Real Parque, qual uma outra que você diz? Do Maria Luísa, não, do Caimã está extremamente avançada a obra e não tem previsão, não é um prazo, é uma obra que a empresa, não existe investimento da Prefeitura, nem em mão de obra, nem em material, é uma contrapartida da construtora Pacaembu, em função de empreendimentos que ela realizou e deverá realizar no município. Então, não existe prazo, a previsão era de 9 meses e acreditamos que será entregue em 6 meses, já está numa fase bem adiantada. Com relação ao Real Parque,
Tem uma questão de um recurso de R$ 1 milhão do Estado, que ainda hoje, já avaliando isso com o Bruno, está numa fase aí bem adiantada de trâmites para que esse recurso seja liberado e a gente possa licitar a obra, e temos uma expectativa de poder licitar a obra ainda nos próximos 2 a 3 meses. Controle de acesso e limpeza, Bruno, você podia comentar? O controle de acesso hoje ele é pela empresa Jobline, e os colaboradores eles ficam na sede nossa, na Secretaria de Saúde. O mesmo com a limpeza, a empresa R-Pacto, são 3 que ficam na Secretaria de Saúde e um que fica no CEL de Rubião. Por fim, com relação ao PSA, PSI, Rose, teve uma alteração nessa forma de contrato. Nos primeiros anos de governo e nas gestões anteriores eram contratos separados, pronto-socorro adulto e infantil, inclusive começava um no meio do ano, outro terminava no outro trimestre, isso gerava alguma dificuldade para a gente, então nós fizemos já é o 2º ano agora, uma unificação desses contratos, então ele é um contrato só, tá? Para atender o atendimento de pronto-socorro e pronto-socorro infantil, e começando de janeiro a janeiro, então isso facilitou muito a questão dos pagamentos. Então, é um contrato único, não existe um contrato separado. E com relação ao que é valor investido de recurso próprio ou transferência, não sei se o Bruno tem esse valor aqui agora, se não tiver, a gente pode apresentar ou, eventualmente, trazer isso nas próximas apresentações. O que é recurso próprio e o que é federal nesse repasse dos 2 PS. É só a do PS? Então, só pode complementar, então. Referente aos PS, né? Ele está em torno, esse ano ele vai ser em torno de 10.800. Ano passado era em torno de era um valor de 12 milhões e 36. Normalmente ele fica a maior parte tesouro e a outra parte federal para complementar. Aí depois, se quiser estratificado, eu consigo mandar certinho quanto foi pago federal e quanto tesouro. Mas eu queria até fazer uma complementação. Eu me recordo que o vereador Paulo Renato, na audiência da Secretaria de Governo, Fábio Leite, fez uma pergunta que eu acho que é muito interessante. Eu gostaria de complementar, porque está em linha com o que a vereadora Rose perguntou agora, que é a relação de quanto que é investido do município, eventualmente fazer um consórcio de municípios da região, para que também coloque recursos ali, visto que é um pronto-socorro, ele é regional, as pessoas, todo mundo entende que ele é municipal, que ele é da prefeitura, mas na verdade ele é um pronto-socorro municipal, e a prefeitura tem convênio, tanto adulto e infantil, é regional, né? E a prefeitura tem convênios com o adulto e com o infantil para que ele possa funcionar adequadamente. E o que a gente observa com relação a investimentos de Botucatu e do Estado e também federal? Então, por exemplo, o que Botucatu hoje, se você pegar o primeiro ano de governo, talvez o investimento, se levar em conta o custo dos pronto-socorros, o município arcava talvez com menos de 20% a 30% dos custos, talvez até menos. E o Estado, então, bancava a maioria dos recursos, o HC, com recursos da autarquia. Então, ao longo desses primeiros anos, se você observar aquele aumento que a gente teve de 2016 para 2017, nos investimentos que eu fiz na complementação, grande parte disso se deveu aos repasses para a manutenção dos 2 pronto-socorros, que em 2016 foi da ordem de R$ 3 milhões, somados os 2 pronto-socorros. Em 2017, a gente já elevou esse valor para 9 milhões, e depois em 18 e 19 para a casa dos 12 milhões, para que pudesse aumentar o número de profissionais, de 2 profissionais que havia na época no pronto-socorro adulto, por exemplo. Hoje nós temos períodos de pico, que nós temos de 6 a 7 médicos dando plantão no pronto-socorro adulto. Ainda assim, o custo hoje, se você grosseiramente aqui fizer uma comparação, a prefeitura arca com em torno de 50% dos custos e o HC com os outros 50%. E quando você analisa quem é atendido no pronto-socorro, 85% das pessoas atendidas no pronto-socorro são de Botucatu e 15% são de fora. Então, na verdade, esse balanço eu acredito que até, de certa forma, beneficia o nosso município. A gente arca com em torno de 50% dos custos, mas utilizamos em torno de 85% a quase 90%, dependendo do mês, da capacidade de atendimento, tanto do pronto-socorro adulto quanto do infantil.
Obrigada, secretário. Só para colocar uma sequência aqui de inscritos, o primeiro é o Paulo Renato, o segundo é a vereadora Alessandra, o terceiro é o Cula, o quarto é o Carlos Trigo, o quinto é o Zé Fernandes e o 6 é o Laudo. Então, o Paulo Renato tem 2 minutos e o senhor vai cronometrar o tempo ali para que todos possam falar, senhor presidente? São 2 minutos. Foi o que ele falou inicialmente, 2 minutos. A senhora está secretariando o trabalho, deveria fazer tudo. Eu convido a vereadora Alessandra que ocupe um lugar de destaque na mesa para poder marcar esse tempo para nós. Por gentileza, vereadora. Até para ser bem complacente com as mulheres da Câmara, como esse vereador sempre é, dando lugar de destaque à mesa. Agradeço, presidente. Por questão de companheirismo, tem algumas perguntas, mas eu vou fazer a que julgo mais importante. O secretário já começou a responder parte dela, para que todos possam aproveitar a audiência para tirar suas dúvidas. Secretário, primeiro agradecer a presença da Valéria, do Bruno, todos vocês aqui pela explanação. Eu queria ainda voltar nesse tema da questão, né, de ser regional esse atendimento dos PS, mas também não só os PS, como a questão do atendimento básico de saúde. Queria que o senhor falasse um pouquinho do recadastramento, dessa questão que a gente vem tratando desde o início do mandato. Eu sempre encaminhei requerimentos, fiz pedido, nós conversamos sobre isso, que eu acho importante em 2 questões, né, para que a gente possa ampliar o volume de recursos para Botucatu, né, ou, se for o caso, fazer o consórcio para que essas cidades destinem recursos também, porque grande parte das suas populações estão sendo atendidas aqui. E eu acho que uma outra questão que a gente também vai diminuir fazendo esse recadastramento é a dispensação de remédio, como o secretário apresentou ali, um volume expressivo. É importante, lógico, a dispensação de remédio para toda a população que necessita, mas eu acho que nesse recadastramento a gente consegue fazer uma gestão bastante minuciosa, ampliando a questão dos recursos, melhorando o atendimento, melhorando qualidade na dispensação de remédio, entre outros serviços de investimento para a saúde. Então, eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho com relação ao recadastramento. Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. Eu acho que é bem relevante esse tema e ele mudou muito nesses últimos 3 anos, a questão do recadastramento. Então, num primeiro momento, a gente tinha uma preocupação em, eventualmente, fazer o recadastramento e, de certa forma, restringir o atendimento para quem é munícipe de Botucatu, porque o modelo anterior de financiamento, ele levava em conta o número de habitantes pelo IBGE. Então, não importa se você tem, se nós temos, vamos dizer, 150 mil habitantes, mas atendemos 200 mil pessoas, você recebia, né, por 150 mil, que é o que tem no IBGE. Então, a gente tinha a intenção de fazer isso, parece bem antipática, uma coisa difícil de fazer, de você excluir quem é de fora, de outro município, não atender mais, cortar cadastro. Então, a gente estudou muito isso, vinha pensando como fazer isso de uma forma que não cerceasse o atendimento do SUS a munícipes de outras regiões. E aí, essa mudança da forma de financiamento do SUS, que já começa a partir desse ano e vai ter efeitos práticos nos repasses a partir do ano que vem, leva em conta, mudou completamente essa figura. Então, o que vai valer agora para repasse de recurso é o número de pacientes, de indivíduos cadastrados no Ministério da Saúde. Então, com a ficha completa, com o cadastro SUS correto, com a ficha de cadastro individual preenchida. Então, o Ministério vai passar, então, a partir ele vai avaliar até o final de abril e vai pegar, então, em maio, já para os repasses do ano que vem, o número de inscritos no município cadastrados devidamente no Ministério da Saúde. Então, nosso trabalho agora ele mudou o enfoque. Então, a ideia não é mais tentar identificar quem é de fora, quem não é. A ideia é cadastrar todo mundo que é atendido na rede. Se a gente cadastrar 200 mil, 230 mil pessoas aqui, em Botucatu, o que o Ministério vai enxergar? Que nós estamos atendendo 200 mil pessoas, 230 mil pessoas, e passar o recurso. Não importa se ele é de Itatinga, se ele é de São Manuel, se ele está sendo atendido aqui, o recurso passa a vir para cá. Então, acho que nesse quesito é um modelo mais justo, porque antigamente você atendia, eventualmente, munícipes da região, 50, 60 mil pessoas, não recebia, e os outros municípios que, eventualmente, não atendiam, acabavam ficando com o recurso.
Então, acho que agora isso deve melhorar, e ainda ontem fizemos uma reunião com todos os agentes comunitários de saúde, foi uma reunião extremamente produtiva, a tarde toda, para esclarecer como é que isso tem que ser feito, dificuldades que a gente estava tendo técnicas com a ficha, para as informações subirem para o Ministério, uma reunião muito boa. Então, nós já saltamos, né, Valéria, olha o risco que a gente corria de não ter os cadastros adequados, então a gente deixaria de receber por 145 mil habitantes, que é a população do IBGE, para 36 mil num primeiro momento, que era o que a gente tinha de cadastro. Então, hoje nós já saltamos para 96 mil, estamos perto de 100 mil já cadastros, e mal começamos o recadastramento, estamos contratando estagiários, já estamos agora, vai entrar mais 15, a previsão é que a gente chegue a 80 estagiários e mais 65 agentes, ou seja, 145 pessoas será o efetivo para fazer esse recadastramento. Ele é simples, o recadastramento é uma folha, uma ficha de frente e verso, é um questionário. A ideia é que isso possa ser preenchido ali em 5 minutos pelos pacientes na própria unidade, ou que ele leve para casa e retorne com os documentos necessários, preencha, tire dúvidas com esses estagiários ou com os agentes comunitários de saúde, e isso é encaminhado então para a Secretaria, onde tem uma equipe já também com estagiários e uma equipe de TI que está alimentando o sistema. Então ele é para ser simples e já foi fortemente recomendado pelo prefeito Pardini e por mim e por toda a equipe da Secretaria, que esse recadastramento não atrapalhe no atendimento diário das pessoas nas unidades. Então, é claro que nós precisamos recadastrar todo mundo, a população precisa entender a importância de se recadastrar para que venha recursos para o município, ou seja, é importante para o município que a gente cadastre todo mundo que é atendido e também que não é atendido. Olha essa curiosidade, quem é atendido, por exemplo, para a saúde suplementar, por um convênio que é da ordem de 20% no nosso município, e não é cadastrado no posto, ele precisa se cadastrar para que o município possa receber, porque muitas pessoas que são atendidas só por convênio pela rede privada podem acreditar que não precisam do SUS, mas não é verdade. Toda vez que ele toma uma vacina, ele usa o SUS, toda vez que um agente de combate à endemia fizer uma visita na casa dele, ele usa o SUS, toda vez que ele comer num restaurante que foi inspecionado pela vigilância sanitária, ele está utilizando o SUS, toda vez que ele ou um familiar precisar de um transplante no Brasil, ele está utilizando o SUS. Então, nós também precisamos que os pacientes de convênios, aqui em particular em Botucatu da Unimed, temos conversado com a diretoria a esse respeito, também sejam cadastrados. Então, nós vamos procurar cadastrar todos os nossos munícipes e, eventualmente, quem é de fora e escolheu o Botucatu para ser atendido, que seja cadastrado aqui e o recurso venha para a gente. Então, você não vai deixar de atender, não vai cortar ninguém, não vai deixar de fornecer medicamento, mas você passa a receber o recurso proporcional ao que você realmente está entregando de serviço. Eu acho que isso é bem interessante, por isso a importância do recadastramento. A gente pede a colaboração da população, vamos tentar fazer isso de uma forma que não atrapalhe as consultas, as vacinas, a retirada de medicamento, mas contamos também com a participação de todo esse efetivo que vai fazer o cadastro da população para que entenda a relevância dele se recadastrar, mesmo quem não utiliza o posto como consulta, que usa a rede privada, que usa... particularmente em Botucatu, a Unimed, a gente entende que seja importante que eles passem no posto, retirem o formulário e se cadastrem até o final de abril, preferencialmente. Mas nós vamos continuar essa iniciativa, ela vai ser perene, então os estagiários estão contratados inicialmente por 6 meses, então eles não vão ficar só até o final de abril. O grande esforço é para que até o final de abril a gente tenha o máximo de cadastro possível, porque já para o pagamento do ano que vem, vai ser considerado o que tiver de registro em maio lá no Ministério da Saúde. Obrigada, secretária. A próxima vereadora inscrita é a vereadora Alessandra. Obrigada. Parabenizar toda a Secretaria de Saúde. Um orgulho verificar todos os detalhes, o crescimento do investimento e, principalmente, a economia correta, a estratégia toda correta que vocês estão fazendo com o uso do nosso dinheiro público. E, logicamente, que agradecer em especial ao CAPS Infantil. Eu acho que é uma luta que essa Câmara batalhou bastante, e toda a população, e principalmente, isso que é muito interessante, os próprios agentes de saúde buscando essa possibilidade para a nossa cidade. Então, parabéns e muito obrigado por você levantar essa bandeira junto conosco, aí toda a sua equipe, e trazer o CAPS Infantil. Eu tenho algumas perguntas bem rápidas que falam o seguinte, estagiários da saúde, você tem aqui na página 12,
que no primeiro quadrimestre era 30 mil, daí cai no segundo para 13 e sobe no terceiro para 34. Opa, perdão, meu tempo, perdão. Ou a gente fala, ou a gente trabalha. Ponto, está aí. Oftalmo, eu queria saber assim, se os estagiários recebem o mesmo valor normal do contrato da prefeitura e por que essa oscilação tão grande, né, nos quadrimestres, tá bem? A oftalmo, você também está na página 12, ele tem um programa de uso de óculos nas escolas, não é isso? Faz aquela parceria. Como tem sido feito isso? E eu percebi que como toda a ação acontece no primeiro quadrimestre nas escolas para fazer todos os exames e detectar as crianças, eu percebi que só no terceiro quadrimestre o investimento ele aumenta. Será que demora todo esse tempo ou o que acontece sobre isso? A dispensão de medicamentos, né, vocês falaram que aumentaram em 300 mil itens, isso diversificou ou ampliou a quantidade dos mesmos remédios? E também, se você tiver a oportunidade de falar, o quanto é difícil, né, e qual é a diferença de remédios que são feitos pelos recursos próprios e os remédios que são entregues pelo governo estadual ou federal, que nós temos muita reclamação do processo de conquista das medicações de remédios que são estaduais. Bom, vocês também aumentaram na página 13 o contrato de ultrassonografia e mamografia. Fizemos um trabalho bonito sobre isso, inclusive, ano passado nessa casa. E eu gostaria de saber se o aumento do investimento refletiu no indicador de atendimentos e de precaução ao câncer de mama. Gostaria de saber também, por último, qual a diferença de valores das entidades na página 16? Então, vou citar, você tem uma entidade de tratamento químico que recebe 96 mil e uma outra que recebe 15 mil. É por quantidade de atendimento, diversidade, contratos mais antigos. Eu vou parar por aqui, senão os outros não conseguem falar. Muito obrigada e parabéns. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, o tempo está avançando. Por que não coleta as perguntas dos outros vereadores, de repente, senão você não consegue falar, vai acabar o... É muita encaminhado. pergunta para um vereador só. Eu peço à secretária que vá citando os vereadores e o secretário faz, anota as perguntas, e quem sabe é redundante algumas perguntas. O próximo vereador inscrito, então, é o vereador Kula. O senhor faça a sua pergunta. E aí, eu acho que se prorrogar o tempo, senhor presidente, passar das 10h30 para que o secretário possa responder, eu acho que todos ficam de acordo, senhores vereadores, porque daí ele responde todas as perguntas de que cada um vai fazer, mesmo que ultrapasse o tempo já estabelecido. E aí, os vereadores estão de acordo? Posso responder? Responder as perguntas dos vereadores que não perguntaram. Claro. Então tá bom. A lista que falta perguntar. Todos estão de acordo? Concordo. Então, o tempo está postergado até o término da... Explanação e pergunta de todos que ainda não perguntas do fizeram. vereador e as considerações do secretário. Correto. Então, o vereador Kula tem a palavra, tem 2 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, Comissão da Saúde, a vereadora Rose, Zé Fernandes, secretário. Cumprimentar e parabenizar por todo o trabalho que vem fazendo na área da saúde na nossa cidade. E parabenizar toda a equipe competente que o senhor tem. Valéria, está de parabéns. Outro dia estava conversando com o Pardini lá, elogiando a sua equipe. Secretário, a Secretaria de Saúde, acho que contratou uns 100 estagiários agora. E queria saber se é só para 90 dias mesmo. Então, pode repetir algumas perguntas aí, mas é diferente da que a Alessandra fez. Alvorada da Barra, é pago o valor de R$ 6.468,84. Gostaria de saber o que é referente a aluguel, está aqui no Alvorada da Barra. Outra coisa também, senhor presidente, sobre o Real Parque, a qual a Rose perguntou também, qual o tempo de construção, se é entregue este ano mesmo? Inclusive entrou um requerimento a semana passada, acho que do vereador Sargento Laudo, pedindo essa informação também.
Então, acho que é só isso. É do Alvorada da Barra, sobre estagiários. E outra coisa, sei que não é culpa de vocês, sei que é o fornecedor, mas qual é a economia para o município quando a empresa deixa de entregar os remédios num tempo de 15 dias? Se vem acontecendo bastante isso aí, acho que eu ligo bastante para a Valéria, ligo para o secretário, sempre perguntando, e vocês me respondem com a maior clareza, mas eu gostaria de saber se a economia é muito grande, porque são vários tipos de remédio. Às vezes são remédios caros e a população ela acaba comprando e tendo esse prejuízo. Obrigado. Próximo vereador é o vereador Carlos Trigo. Bom dia, quero cumprimentar o secretário, André Spadaro, o Valério, o Bruno, pela explanação, pela audiência de hoje. Parabéns. A primeira pergunta o que é esse gasto com alimentação? Um gasto que vocês falaram com alimentação. Segunda pergunta, o município, a Secretaria de Saúde investiu aí 264 mil em oftalmologia, né? Então, qual o serviço que foram prestado, o atendimento, o serviço prestado da oftalmologia? Essas duas minhas perguntas. Obrigado, vereador Carlos Trigo. O próximo vereador é o José Fernandes, de Oliveira Júnior. Bom dia, obrigado, presidente Rose, da Comissão de Saúde, vereador Carreira, vereadora Alessandra, segunda secretária dessa casa. Valéria, obrigado pelo carinho, atenção de sempre. É meia-noite, eu ligo para você, você sempre atenciosa, atendendo conforme pode. Doutor Queco, muito obrigado mais uma vez pela presença. O meu amigo Bruno, sempre atuante, trabalhando muito na Secretaria de Saúde, olha, esporte também, porque ele faz a torneio de pesca. Então, agradecer aos companheiros vereadores presentes. Várias perguntas já foram feitas. A Rose já fez pergunta do Real Parque, do Santa Elisa, ou do Maria Luísa, o Paulo Renato também já fez a pergunta das cidades vizinhas, dos atendimentos que Vossa Excelência já falou, de mais de 200 mil atendimentos que estão repassados verbas. Então, acho que isso é importante para o município de Botucatu. Eu vou sair um pouquinho fora do foco. Eu queria saber do senhor, doutor, o senhor já sabe que eu sou um cara que já faz tempo que eu estou cobrando isso. A respeito de cirurgias, né? O senhor já sabe, vesículas, hérnia. E eu na parte de catarata parece que já estão mais tranquilo, né? Mas não está também. Então, porque a dona Maria me perguntou aqui e a dona Zeni, que mora no Jardim Biabiru, está acompanhando a sessão da Câmara, a filha dela, e me perguntou sobre as cirurgias, se o senhor pode responder para a gente. E sobre o posto de saúde da nossa querida Vila Aparecida, Vila São Lúcio, acho que no mês o senhor tem uma previsão de quando vai entregar o posto, porque está ficando muito bonito, a população agradece o investimento que o prefeito Pardini e a Secretaria da Saúde vem fazendo. E, se der tempo, depois eu faço mais perguntas. Agradecer mais uma vez à presidente Rose. Um bom dia a todos. Obrigado pelo carinho. E o último vereador inscrito é o vereador Sargento Laudo. Bom dia, secretário. Bom dia, Valéria, Bruno. Vou ser rápido aqui. O que eu disse no começo aconteceu. Algumas perguntas que eu ia fazer, outros vereadores fizeram. Então, dá a impressão que o outro vereador trabalha mais e o outro vereador trabalha menos. Então, vamos começar lá. Queria agradecer a população que está nos acompanhando. Em seu nome, secretário, agradecer todos os funcionários da saúde nesse momento, que prestam um serviço de excelência no nosso município. Então, por favor, assim que o senhor puder, transmita aos funcionários que o trabalho deles é muito valioso dentro do nosso município, e nós somos gratos como população de Botucatu. Queria agradecer a abertura dos postos de saúde no período noturno. Isso tem sido um sucesso no nosso município, e isso vem do nosso prefeito Pardini.
conversado com o senhor, é lógico. Queria agradecer a agilidade que o senhor teve em mandar o projeto para regulamentar o piso salarial dos agentes comunitários de saúde para a Câmara Municipal e dos agentes de combate às endemias. Eu ia entrar no assunto, se era possível, contratação de mais agentes comunitários de saúde, que são eles que têm o primeiro contato com a população e são eles que vão levar alguns casos e orientar essas pessoas dentro do tratamento de saúde. Queria agradecer todas as construções dos postos de saúde, reformas, já está passando o meu tempo, lá vai acabar. Queria agradecer o Dose Certa, ampliação do pronto-socorro infantil, agradecer a ampliação agora do SAMU, que isso foi implantado no governo João Cury, que no governo anterior não implantou, né? E eu brigava muito, porque eu estava no bombeiro e eu ficava que nem um louco com o resgate aí correndo. Eu precisava do SAMU na cidade. Então fica aqui meu agradecimento. A prestação de contas saiu um pouquinho fora do tema, mas não sobrou tempo nem para fazer as perguntas, porque já fizeram na minha frente. Obrigado. Encerradas as perguntas dos vereadores, como determinado pelo presidente da Câmara, agora o secretário tem o tempo para responder todas as perguntas. Eu acho que está livre agora, né? Primeiramente, referente aos estagiários. Os estagiários, ele depende muito da carga horária e da escola, né? Se ele está estudando ou não, do nível de escolaridade. No meio do ano, normalmente eles se formam em técnico. Então, na industrial, acaba saindo os estagiários, o que acaba renovando. Hoje, o estagiário nós contratamos por 6, por 5 e por 4 horas. Referente ao salário, de 6 horas a R$400, que é 350 mais auxílio transporte de 50, 350 para 5 horas, que é o R$300 de bolsa, mais 50 de auxílio transporte, e o de R$300, que é o de 4 horas. Referente ao prazo, que também responde, acho que do vereador Kula, né? O de 6 meses, foi contratado 80 estagiários por 6 meses, que é referente ao auxílio do recadastramento, que e esse valor é um recurso que veio do governo federal. Então, por isso que realmente é só por 6 meses. Exatamente, recebemos aí o Ministério da Saúde para que os municípios façam esse recadastramento. Foi per capita, né, esse repasse de recursos, e o município de Botucatu recebeu R$150 mil que já estão disponíveis para essa iniciativa de recadastramento, que está sendo empregada, entre outras coisas, material, impressos, mas essencialmente na contratação dos estagiários. Com relação ao oftalmo, acho que foram 2 perguntas, eu acho que seria interessante, vai ser difícil, a gente não tem o contrato aqui, o vereador Trigo, mas eu posso encaminhar para o senhor o contrato, porque é bem especificado o número de consultas, os tipos de procedimentos que são feitos dentro desse contrato, e ele foi ampliado na última renovação. A gente viu a necessidade de ampliar, por exemplo, exames de retina, que a gente não fazia, só eram feitos na atenção especializada, no HC, mas a gente tinha uma demanda reprimida, então houve uma ampliação de serviços e envolve uma série desde consultas, campimetria, tem um monte de serviços. Eu posso encaminhar depois para o senhor uma cópia do contrato, ou seja, que tem todos os serviços e quais, de repente, as prestações de conta que informam mês a mês qual é a produção. Então, isso é pago por produção. Existe uma previsão mensal ali de consultas e procedimentos estipulados pela Secretaria em contrato. E os valores da oftalmologia, que a vereadora Alessandra perguntou, eles variam, né, durante o trimestre, isso a gente já comentou em outras apresentações, porque muitas vezes já no começo do ano o sistema está fechado, então o repasse ele não se dá de forma linear, de modo que em alguns quadrimestres ele é um pouco maior, principalmente do que o primeiro quadrimestre, que muitas vezes você não consegue fazer nenhuma movimentação, empenho, pagamento nos primeiros 2 meses do ano. E os óculos, na verdade, eles não entram ali. Esse valor referente ao oftalmo, né, de 200 e poucos mil, que o vereador Trigo comentou, ele se refere somente ao contrato com o serviço de oftalmologia complementar, que é realizado ali no complexo ali do Hospital Sorocabano, atrás ali do pronto-socorro infantil, na entrada na rua
de cima. Então, os óculos, eles entram, se eu não me engano, acho que no material de distribuição gratuita, o Bruno deve saber isso melhor. Serviço. Em serviços e já existe, então, um programa com o Centro de Saúde Escola, de atendimento escolar, que todos esses alunos são encaminhados pela rede, fazem o teste, né? Os próprios professores estão capacitados a fazer o teste na escola, identificar crianças que eventualmente tenham alguma dificuldade visual, eles são encaminhados, então, para o Centro de Saúde Escola, por uma oftalmologista que avalia todos, e quando ela indica o óculos, as mães procuram. Então, a Secretaria, a gente fornece, dentro desse programa de saúde escolar, os óculos para crianças em idade escolar. Com relação às instituições, por exemplo, você tem instituições que já trabalham há mais tempo com dependentes químicos e outras que entraram, e por que os valores serem diferentes, realmente a explicação já é mais ou menos, está embutida na sua pergunta. Então, são instituições que já têm um convênio já há vários anos, então elas já têm um volume de atendimento, um número de vagas disponíveis maior, e a Ato 6, especificamente, ela entrou agora, recentemente. Nós fizemos uma primeira visita lá no local, eu, o prefeito, o Paulinho, com a equipe lá responsável, já no começo de 2017. Então, ao longo desses 2 anos, nós fomos orientando, o Bruno particularmente participou muito disso, orientando para a equipe quais eram os pré-requisitos e quais as exigências, né, que eles deveriam preencher para que pudessem se qualificar para assinar um convênio com a Prefeitura. Então, nesse começo, realmente é um auxílio que basicamente cobre o custo de aluguel da unidade, em troca de algumas vagas, se eu não me engano, são 5 vagas por mês, isso tudo previsto em contrato. E com o tempo, à medida que o serviço for sendo prestado, e de acordo com a demanda e a capacidade da instituição de se adequar e crescer, a gente pretende aí no futuro e espera que eles tenham condições e a gente possa ir aumentando esse valor gradualmente e receber mais serviços em troca que acabam beneficiando a população. Com relação a medicamentos, mas qual que era o enfoque mesmo? Desculpa, Alessandra, da sua pergunta. Tá. Então, esse valor que a gente apresentou, ele refere-se só à atenção básica. Então, a assistência farmacêutica, ela é bem dividida por um instrumento que é chamado de RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, que é definido pelo Ministério da Saúde. E embora o SUS tenha essa noção de que todos são solidários e todos os municípios, Estado e União, Distrito Federal são solidários, mas existe uma hierarquização bem estabelecida em várias questões, em assistência farmacêutica, isso é muito claro, e que define as competências de cada órgão, inclusive o financiamento da assistência farmacêutica, ele está pautado nessa hierarquização. Então, o município ele é responsável dentro, tem 4 a 5 anexos dentro desse documento, e cada ente é responsável por uma categoria ali de medicamentos. Então, o município ele tem que responder pelos medicamentos que estão no RENAME, da atenção básica. E o Estado acaba ficando com a responsabilidade de medicamentos especializados e a União, outros medicamentos, insumos, vacinas, enfim, é a União que acaba fornecendo para os estados que distribuem para os municípios. Então, quando eu disse ali que a gente aumentou o fornecimento de medicamentos, diz respeito exclusivamente ao que é de competência do município, que é na atenção básica. Então, a gente aumentou a quantidade e também, respondendo a sua pergunta, a partir agora do começo desse ano, nós aumentamos também o número de itens disponíveis. Então, são centenas de itens, se você pegar insumo de enfermagem, são milhares de itens que são distribuídos todos os anos. E nós tínhamos na Secretaria de Saúde, dentro desse RENAME da atenção básica, não necessariamente todos os medicamentos estão disponíveis na rede, mas os que são da atenção básica e que não estão na rede, nós fornecemos através de processo administrativo, que é chamado de processo interno. E isso é muito custoso realmente para o paciente. A gente tem notado isso, tem muita reclamação, e o prefeito Pardini nos chamou a atenção disso com muita frequência, eu acho que na Câmara também. Então, esse ano, no ano passado, nós tomamos essa decisão dentro da Secretaria e analisei todos os medicamentos que são fornecidos por processo interno pela Prefeitura, ou seja, que eles estão no RENAME de atenção básica, mas não está lá no posto. A pessoa tem que pegar ali na farmácia municipal, ali na Avenida Santana, do lado do SAMU, mas através de um processo. Então, para reduzir de forma drástica esse processo,
Eu peguei as principais ali, uma lista de mais ou menos 15 medicamentos que são de responsabilidade do município e ainda não estavam na rede, e deixamos apenas, se não me engano, 2 medicamentos que são bem específicos, que vão precisar de processo interno, e os demais eu já determinei, já fizemos as compras e já estão disponíveis também no posto. Então, nós aumentamos aí medicamentos para hipertensão, né, medicamentos que já estavam previstos no Rename, mas que dava esse trabalho da população ir lá, fazer o processo, preencher papel, vai, volta, leva para o médico. Então, o prefeito nos pediu que olhasse isso com carinho e que fizesse alterações nesse sentido, e nós mudamos. Agora, existe uma dificuldade de grande parte de medicamentos que são de responsabilidade do Estado, da DRS de Bauru, que são medicamentos administrativos e medicamentos também de mandado judicial. Então, o que a Prefeitura faz? A Prefeitura encaminha um veículo para a DRS regularmente, mais de uma vez por semana, retira esses medicamentos para distribuir na farmácia municipal, mas muitas vezes o medicamento também não está disponível na DRS, ou seja, o Estado, por algum problema de fornecedor, ou seja, uma série de questões que podem ocorrer, muitas vezes também de orçamento, acaba não tendo o medicamento disponível, mas como a população ela vai na farmácia municipal, ela tem dificuldade de entender o que é responsabilidade do município, o que é do Estado, o que é da União, ela quer receber o remédio. Então, ela aqui no município, ela acaba cobrando a secretaria, cobrando o gabinete, para receber, muitas vezes, medicamentos que não são de responsabilidade da Prefeitura, e a gente acaba tentando interceder. Temos uma farmacêutica que fica lá do lado da minha sala, na secretaria, e toda vez que a gente tem uma dificuldade dessa, a Veva ou então a Valéria recebem isso e fazem o contato com o farmacêutico, com as equipes responsáveis na DRS, para que isso possa ocorrer. E aproveitando uma pergunta do Cula, já do mesmo tema, para a gente dar sequência, o que acontece, né? Muitas vezes tem esses medicamentos que a gente compra e que não estão na rede, mas a gente compra, o município mesmo que compra, mas como são milhares de itens, você tem problemas muitas vezes de importação, problemas com a matéria-prima para produzir um medicamento, problemas logísticos da empresa, você tem um atraso da empresa. Então, existe um contrato e que tem punições, né, penas previstas, multas para o fornecedor se ele não cumprir o prazo de entrega, mas a gente tem dificuldade a gente não consegue comprar no balcão, né, vamos dizer assim. Então, se aquele fornecedor não entregar, tem as previsões de multa, de cancelamento de contrato, mas a gente tem que abrir outro processo, outro pregão, outra licitação para conseguir um outro fornecedor. Isso acaba, às vezes, levando um tempo, às vezes meses até que isso se regularize. Infelizmente, devido ao grande número de itens que a Prefeitura atende, que o Estado atende, a União, eventualmente a gente tem esse tipo de problema. A gente procura evitar, especialmente que isso não ocorra com medicamentos da rede, mas eventualmente, pontualmente, isso pode acontecer com um ou outro item, mas sempre que nos é chamada a atenção, a gente coloca a equipe para atuar e encontrar alternativas para solucionar o problema da forma mais rápida possível. O que mais? Estagiários do CULA, acho que você já tinha respondido. A Alvorada da Barra realmente é um aluguel de uma unidade de saúde, que é uma unidade, vamos dizer, satélite de Vitoriana. Então, tem no Rio Bonito também, tem na Mina. Então, a equipe de Vitoriana, a equipe de saúde da família de Vitoriana, ela periodicamente, de acordo com uma escala acordada com a comunidade, é fixada nas unidades, ela faz visitas e utiliza essa sede de uma unidade de saúde satélite, particularmente na Alvorada da Barra. Reformamos ela recentemente, pintamos, caracterizamos a unidade como uma unidade de saúde e contratamos lá também um agente comunitário para atuar lá na região. O Real Parque, você me perguntou, então nós estamos numa fase ainda muito prematura do Real Parque. Nós gostaríamos de ter licitado o Real Parque junto com Maria Luísa. Acho que foi de conhecimento de todos que era um recurso do Estado, que foi cancelado inicialmente, depois de muita procura, embate político do prefeito, de deputados, Fernando Cury, Samuel Moreira, da Câmara. A gente conseguiu, vamos dizer, reaver esse 1 milhão, que seria inicialmente para Maria Luísa, transferir ele para o Real Parque. Então, agora estamos numa fase final, já enviamos todo o projeto, e estamos numa fase final agora de assinaturas e convênio, e esperamos receber esse recurso em breve para que a gente possa licitar a unidade do Real Parque. Agora, temos que ser honestos, que você vai licitar agora, vamos dizer que até entrar o recurso e licitar,
3 a 4 meses, é uma obra grande, é muito pouco provável que a gente consiga concluir a obra do Real Parque ainda neste ano. O do Maria Luísa, a gente esperava para o ano que vem, mas ele está num ritmo, acho que se os senhores visitaram lá o Maria Luísa, é a unidade básica ali do lado da escola, que foi recentemente entregue pelo prefeito Pardini, o secretário de Educação, Valdir Paixão, está num ritmo bastante acelerado. Nós já estamos começando a tomar iniciativas no sentido de considerar até a possibilidade de que seja entregue ainda esse ano, mas o mais provável é que seja entregue no primeiro semestre de 2021. Fornecedoras, a gente respondeu. Acho que a alimentação, Bruno, você quer fazer algum comentário? A pergunta do vereador Trigo. Referente à alimentação, seria kit lanches, que é usado em campanha, para as equipes que ficam em campanha, kit lanche, marmitex, para o pessoal que vão em áreas rurais, né, que precisam, o pó de café, o açúcar, que são utilizados, distribuídos para as unidades. É esse gênero alimentício em específico. Grande parte é de campanha mesmo, viu, Trigo? Então, por exemplo, você tem campanhas de sarampo, ou você tem campanhas em área rural, então para que essas equipes não tenham que retornar e poder aproveitar mais o tempo e atingir um maior número de pessoas, então a gente historicamente fornece esses lanches para que principalmente equipes de zona rural possam se alimentar e fazer a campanha de uma forma mais adequada e que abranger o máximo de pessoas possível. A campanha da raiva é muito grande também, ou seja, são várias ao longo do ano, e esse recurso então é empregado aí para os trabalhadores aí que estão envolvidos com as campanhas, que são muitos, possam se alimentar e não interromper o processo de campanha e atingir a população. Acho que outra pergunta muito relevante aqui do vereador José Fernandes, a primeira delas com relação a São Lúcio, agora confirmei com o Bruno aqui, que teve contato com o empreiteiro da obra, a previsão então de entrega é em maio, então isso está dentro do contrato, está previsto. E com relação às cirurgias eletivas, também é uma outra questão que realmente pessoalmente eu considero como hoje um dos maiores gargalos que se tem na saúde, não só em Botucatu, mas e não só no estado de São Paulo, em todo o país. Nós tivemos recentemente reuniões na DRS, a Valéria participou, iniciativas do Ministério da Saúde para tentar reduzir a fila de pacientes que aguardam cirurgias eletivas, em particular de vesícula, hérnias, varizes, ou seja, entre outras. Então é importante destacar que na hierarquização do SUS, as cirurgias elas não são de competência do município, elas são de competência estadual. Então em Botucatu, a responsabilidade por realizar as cirurgias eletivas, de acordo com a DRS, não só em Botucatu, todo o Polo Queste e Vale do Jurumirim, então do Hospital das Clínicas, em particular para serem realizadas no Hospital Estadual. Então, acho que todos acompanhamos essa discussão do financiamento do Hospital Estadual. Existe agora, então, um encaminhamento para que tenha orçamento, porque ele foi inaugurado e nunca teve orçamento próprio, e agora está encaminhado para que ele possa ampliar as suas atividades, então o Hospital Estadual funcionar com todos os leitos disponíveis, assim como o Hospital Sarade. Então a gente tem constantemente conversas com a DRS e com o Hospital das Clínicas, para que a gente consiga, tão logo o Hospital Estadual esteja funcionando em sua plena capacidade, dar um andamento com mais celeridade na questão das cirurgias eletivas. Aí o sargento Laudo, gostaria de agradecer os cumprimentos, dizer que eu concordo plenamente com os cumprimentos que você fez a todos os funcionários. Nós temos funcionários extremamente capacitados em todos os níveis de atenção, nos postos, e a gente tem muito orgulho disso. São pessoas muito bem informadas, empenhadas, apesar de todas as dificuldades e o estresse que estar atendendo a população, eles exercem um trabalho de extrema qualidade. Com relação ao PA noturno, aproveitar o seu elogio ao programa, dar alguns números rapidamente aqui sobre o PA noturno, que começou atendendo em torno de 300 consultas por semana, passou a 500, e já tem semanas que estamos fazendo 600 consultas médicas, tá? Então, por semana. Então, a gente tinha uma previsão, uma capacidade de fazer em torno de 1.000 consultas por semana, ou seja, existe ainda a capacidade de atender mais, de absorver mais, então a gente
que é reforçar aqui que o principal objetivo dessa rede de pronto atendimento noturno é reduzir, eventualmente, filas de espera no pronto-socorro adulto. Então, a população já está usando bastante a rede de pronto atendimento noturno, mas ainda existe uma capacidade de absorver um maior número de atendimentos. A gente poderia aumentar agora de 40% a 50% o número de atendimentos nos pronto atendimentos noturnos, com o número de profissionais que nós temos, para reduzir ainda mais o tempo de espera, eventualmente, no pronto-socorro adulto. Então, a gente pede a colaboração da população para aqueles que tiverem quadros leves ou quadros crônicos, que evitem, então, procurar o pronto-socorro adulto e procurem as unidades de saúde durante o dia e, à noite, também utilize essa ampla rede de 10 pronto-atendimentos disponível em todas as regiões da cidade, Vitoriana, Rubião, Zona Norte, Zona Sul. Todas as regiões temos unidades, então, abertas à noite, para que as pessoas procurem inicialmente o posto, que 80% a 90% dos casos serão resolvidos no posto de saúde, e desafogar um pouco o atendimento no pronto-socorro adulto, principalmente no infantil, para que eles possam dar prioridade aos casos de maior gravidade. E, por fim, ontem ainda fiz esse comentário com os agentes comunitários de saúde sobre a possibilidade de ampliar o número de contratações, e eu acho que isso pode vir a ocorrer em função dessa eficiência de gastos e do próprio recadastramento, que eles serão os principais responsáveis. Se isso acarretar em aumento de recursos, eu disse para eles, até como uma forma de estimulá-los, né, nessa ação, que é a função do agente, que se a gente atingir essa meta de chegar pelo menos aos 150 mil, para não ter perda de recurso, ou cadastrar 230 mil pessoas no município, eventualmente esse recurso que vem a mais possa abrir caminho para outras ações, e inclusive a ampliação da contratação de agentes comunitários para cobrir áreas, né, micro-áreas que permanecem ainda descobertas, a gente reconhece nesse momento. Eu acredito que eu tenha respondido todas as perguntas. Se houver ainda alguma questão, estou à disposição. Se não houver, eu agradeço muito pela oportunidade a todos os vereadores, agradecer ao Bruno, a Valéria, a toda a equipe da Secretaria de Saúde, todos os nossos funcionários da saúde, e desejar aí um abraço aí a toda a população, aqueles que estão acompanhando com interesse essa audiência de prestação de contas. Obrigado, secretário André Espadário, obrigado, Valéria, obrigado, Bruno, na qualidade de presidente da Comissão de Saúde. Eu acho que essa manhã acabou dando 2 horas de audiência pública, então todos foram contemplados com suas perguntas, um tema importantíssimo. Agradeço a vereadora Alessandra, segunda secretária, que veio fazer secretariar aqui, importante. Passo a palavra para o presidente para o encerramento. Quero agradecer ao secretário André Espadaro, nosso querido funcionário de saúde, exemplar funcionário Bruno, a subsecretária, a Valéria. Quero agradecer a presença dos vereadores José Fernandes, Sargento Laudo, vereador Trigo, vereador Cula, vereador Paulo Renato, e também justificar a ausência do vereador Isaías Colino, do vereador Abelardo e da vereadora Jamila Cury. Quero agradecer a vereadora Alessandra por nos prestigiar e ajudar a conduzir essa mesa nessa manhã. E dizer que realmente a Secretaria de Saúde está de parabéns por tudo que tem feito, está fazendo, e a lisura e a transparência com que apresentou esse último quadrimestre de 2019. Parabéns, secretário, e conto sempre com o apoio dessa casa, que essa casa ela é voltada aos trabalhos da forma que essa secretaria vem executando. Quero parabenizar o prefeito Pardini por injetar mais do que o obrigado por lei da saúde, e dizer que realmente Botucatu passa por um bom momento graças aos gestores, e essa Câmara de Vereadores está sempre solícita aos anseios da nossa comunidade. Muito obrigado, e nesse momento declaro encerrado a presente audiência pública. José.